Mais jogadores deixando o Goiás para a sequência do ano. No vídeo de hoje quero trazer aqui os detalhes a respeito de algumas especulações, também sobre propostas oficiais para alguns jogadores importantes dentro do elenco do Goiás. Quero comentar sobre a situação do lateral esquerdo Hugo, com algumas propostas da Série B, até quando é o seu contrato no Verdão. Também a possibilidade de venda do atacante Vinícius, que não vem sendo relacionado para os últimos jogos na Série A do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Sidmar também, que perdeu muito espaço. Quero trazer uma informação exclusiva aqui para vocês e comentar um pouco mais sobre novas contratações. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás News. Nesse comecinho de semana já gravamos também a análise do jogo polêmico contra o Santos, a derrota por 4-3 fora de casa. Vou deixar esse vídeo completo na tela final. Também se inscreva no nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News. Lá a gente pega os trechos mais curtos, de cada um aqui dos vídeos, e no máximo 4 ou 5 minutos. Vou deixar o link dele aqui embaixo na descrição, para você conferir se tem alguma dívida em aberto no seu carro, na sua moto, gratuitamente. Baixe o aplicativo da Zapay, a nossa parceira aqui do YouTube do Goiás News. Lá funciona de uma forma muito simples, só você pegar o link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição, baixar o aplicativo e consultar a placa do seu carro, da sua moto, e verificar se tem alguma dívida em aberto, como por exemplo multas de trânsito, IPVA, licenciamento. Você encontra gratuitamente lá na Zapay. Tendo um débito em aberto e você querendo fazer o pagamento, pode utilizar o nosso cupom Goiás25 e ter 25% de desconto no valor das suas taxas, e também uma possibilidade de parcelamento em até 12 vezes utilizando o seu cartão de crédito. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo. Você encontra também no primeiro comentário fixado da Zapay, tanto para você baixar o aplicativo e também ter o Instagram para você verificar mais informações, opções de pagamento, relatos de outras pessoas também pelo Brasil afora, e também com essa opção no Instagram. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre mais saídas no Goiás, algo que já era esperado, até mesmo pela grande quantidade de contratações lá no começo do ano, várias delas como aposta e um contrato longo durante toda a temporada. Sem considerar também que é extremamente natural, isso pode ser no Goiás, no Barcelona, no Real Madrid, as contratações que chegam com determinada expectativa, mas acabam não funcionando. Então acontece esse desmanche na metade da temporada, não um desmanche, é a saída de jogadores, até 3, 4, repondo com reforços também nessa mesma quantidade, eu já acho suficiente. Agora, como o Goiás vem fazendo nos últimos anos, esse pacotão, sai 8, entra 10, isso eu não gosto para metade do ano. Pode acontecer lá no começo, tendo uma reformulação, a chegada de um novo treinador, mas você fazendo isso com o carro andando, acho que é um trabalho muito maior. A informação também em relação à proposta envolvendo o lateral esquerdo, o Hugo, 25 anos de idade, tem contrato no Goiás até dezembro de 2023 e nessa atual temporada já entrou em campo 21 vezes, 3 assistências, 12 das suas partidas como titular. A última atuação contra o Santa Fé na Colômbia, ele participou de 70 minutos, naquele jogo fora de casa, até que foi bem, teve um desempenho satisfatório, a única vez que ele entrou em campo com o técnico, o Armando Evangelista. Tanto é que no último jogo, agora contra o Santos, ele nem sequer apareceu no banco de reservas. Antes desse jogo contra o Santa Fé, também o Hugo havia jogado somente na Copa Sul-Americana, no duelo contra o Ginásia, o empate dentro de casa. Uma informação lá do Thiago Menezes, muito obrigado ao Thiago, da Rádio Band News de Goiânia, garantiu que existem duas propostas pelo lateral esquerdo, tanto do Guarani quanto também do Ceará. Segundo o portal Futebol Goiano, a proposta do Ceará é melhor em termos financeiros para o Goiás, possivelmente com uma pequena compensação financeira. Eu não gosto do Hugo, já falei 1 milhão de vezes aqui no canal, mas a situação de laterais pelo Brasil é muito difícil, tanto pelo lado esquerdo quanto também pelo lado direito. É muito difícil, seja na Série A, na Série B, na Série C, na Libertadores, você encontrar jogadores regulares nessa posição, É uma deficiência que a gente encontra aqui mesmo no futebol sul-americano. É muito raro você encontrar um lateral consistente. Não precisa ser as mil maravilhas, mas, por exemplo, uma posição que é muito fácil hoje de achar no futebol brasileiro: volante e também zagueiros, Acho que é a posição mais fácil. Volante e zagueiro, basicamente quase todo time tem ali um nota 6, 6,5 para fazer o feijão com arroz. Já na lateral, os jogadores que fazem o feijão com arroz já são quase que ídolos, Só você pegar, por exemplo, a média de desempenho. O Maguinho não é muito bom, o Sander também não é nessa coisa toda, mas para o padrão do Goiás, na Série A do Brasileirão, você comparando com os últimos anos, até que estão acima da média. E o Hugo, assim, se eu tenho essa impressão, se o Goiás liberar o jogador, possivelmente não vai trazer um outro lateral esquerdo de ofício para a sua posição. Entre liberar ele para uma
deixaria de 100, 200 mil reais, mas tendo a diferença, né, do seu salário mensal, é melhor ficar com o Hugo dentro do time, que pelo menos você tem alguma alternativa. Caso o Sandro que vem numa fase ruim também, ou uma outra possibilidade, que era no caso deixar o Bruno Melo como um reserva ali pelo lado esquerdo do campo, também acho uma alternativa interessante, mas como falei, não confio na diretoria do Goiás a esse ponto, de liberar o Hugo e buscar no mercado ou 2 zagueiros para deixar o Bruno Melo como reserva ali para o Sandro, também para a zaga, né, tendo essa opção a mais pro elenco, ou até mesmo outro lateral esquerdo. No mercado brasileiro não tem essa confiança e até o momento, né, já falei aqui sobre alguns nomes, foi especulado o Matheus Quaresma, né, lateral esquerdo do Arouca, mas não teve negociações com o Goiás. Acho difícil essa história para frente, caso o Goiás de fato negocie o Hugo, né, com alguma das equipes da Série B, a reposição será mais complicada. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. Não é a 8ª maravilha do mundo, tem um contrato só até o final da Série A do Campeonato Brasileiro, mas entre não ter ele e ter, é melhor você manter no elenco, algo, por exemplo, que já aconteceu em relação ao centroavante Nicolas, né, que o Goiás vendeu muito barato e hoje, sem sombra de dúvidas, poderia ajudar dentro do time. Seguindo aqui com o nosso vídeo, quero falar também sobre uma outra informação, confirmada lá pelo meu parceiro, o Periquito Brisado. Muito obrigado. Ele estava conversando ali com ele também sobre as contratações do Goiás, enfim, outros jogadores que podem deixar o elenco nos próximos dias. Ele me comentou a situação envolvendo o zagueirão Sidmar, ele que perdeu muito espaço, né, basicamente no Campeonato Brasileiro, desde aquele jogo contra o Cuiabá. Na Serrinha ele foi titular, acabou falhando feio, né, durante toda a partida, já no primeiro tempo, deixando muito espaço, no segundo tempo também no gol do Cuiabá, na derrota por 1-0, e desde aquela ocasião só entrou em campo uma vez, né, contra o Vasco da Gama, já nos acréscimos daquele compromisso, na estreia do Armando Evangelista, que ainda não estava na beira do campo. Nos últimos jogos sempre ficou no banco de reservas, e segundo informações lá do Periquito Brisado, existe a possibilidade do Goiás emprestar o jogador para uma equipe da Série A, da Série B do Campeonato Brasileiro. No Campeonato Nacional ele só entrou em campo 6 vezes até aqui, né? Ou seja, ainda tem a possibilidade de fazer a sua inscrição em um outro clube da primeira divisão. Existe essa intenção da diretoria do Goiás em emprestar o jogador, caso apareça alguma proposta interessante ou até mesmo um outro zagueiro venha a ser contratado, né? Aí sim poderia ser uma alternativa por empréstimo. Eu gosto do Sidmar, nos jogos dele da Copa Sul-Americana foi impecável, né? Tanto contra o Ginásio, contra o Santa Fé também, lá na estreia da competição, diante do Universitário, falhou, né, naquele jogo da volta, na ida, lá no Peru. Desde aquela partida, basicamente, ele acabou perdendo um pouco de ritmo. No Campeonato Brasileiro também não jogou bem nesse jogo contra o Cuiabá. Foram as 2 partidas piores dele, né? Contra o Universitário fora e também o Cuiabá na Serrinha. Perdeu bastante moral, mas no geral é um zagueiro interessante para a composição do elenco. Se for para o Goiás trazer o outro melhor do que ele, com mais experiência, com mais força física, beleza, pode ser uma boa emprestar o jogador com pagamento dos seus salários para o novo clube. Caso for emprestar o Sidmar só para ele sair do elenco, aí eu já acho que o Goiás comete um erro, porque atualmente o Bruno Melo não passa confiança ali pelo lado esquerdo. O Sidmar foi bem em alguns jogos atuando pelo lado canhoto na disputa da Copa Sul-Americana. E o pior disso tudo, né? Tirando o Bruno Melo, tira o Lucas Alter e o Sidmar, o outro zagueiro acaba sendo o Edu. Então o Goiás não conta com opções para esse setor. Tem as outras alternativas também, como o Mina e o Nolasco, né? Mas ainda bastante jovens na visão da Comissão Técnica Esmeraldina para o elenco profissional. O Sidmar tem contrato no Goiás até dezembro de 2024. Esse vínculo foi renovado, né, após a Série A do Campeonato Brasileiro do ano passado. Até agora, em 2023, soma 25 partidas com uma assistência ainda na disputa do Campeonato Goiano. Até aqui na Série A, 6 partidas, 3 delas como titular. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários também, envolvendo o zagueirão Sidmar. Existe sim essa possibilidade de um empréstimo, uma intenção da diretoria do Goiás, ele que não vem sendo utilizado, né, pelo técnico Armando Evangelista. Se o Goiás trouxer pelo menos mais 2 zagueiros, aí sim a gente pode pensar nessa possibilidade de emprestar o Sidmar, trazendo 2 melhores do que ele, ficaria um titular, outro reserva, deixaria o Bruno Melo ali pelo lado esquerdo, aí você pode liberar o Sidmar, o Hugo também, acho que não faria tanta falta assim. A questão é que eu não tenho essa confiança que o Goiás, liberando o Sidmar, primeiramente vai conseguir trazer um nome e segundo, um nome muito melhor que ele. Enfim, não tem essa confiança, até porque, como eu falei, acho que é arriscado o Goiás só ter 2 zagueiros, né, no seu banco de reservas. Dá pra dizer que só um, porque o Edu, sempre que entra, tem muita dificuldade, né, para uma Série A do Brasileirão. O Sidmar, que no ano passado disputou 7 jogos impecáveis pelo Verdão na própria Série A.
Aí tem outro ponto também que o Sidmar poderia ser ótima alternativa para vários clubes da Série B e um rival aqui pertinho, né, que está procurando um zagueiro, é o Atlético Goianiense, que já trouxe, por exemplo, o Heron, né, já levou o Heron, que era do Goiás. Não duvido, por exemplo, de tratativas entre o Goiás e Atlético, apenas um palpite, nenhuma informação. Seguindo aqui no nosso vídeo, quero trazer um pouco mais de detalhes envolvendo também o atacante Vinícius. Ele tem 29 anos de idade, contrato no Goiás até dezembro de 2025 e ficou sumido, né, dessas últimas partidas do Verdão. A última atuação dele foi contra o Cuiabá, lá naquela derrota na Serrinha por 1-0, foi titular no dia 4 de junho, né? Então muito tempo, mais de um mês que não entra em campo. Uma possibilidade levantada lá pelo meu parceiro, o Vitor Pimenta do Mais Goiás, muito obrigado a ele. Ele colocou o seguinte, né? Que o atacante, o Vinícius, saiu do departamento médico, segundo aí as fotos que o Goiás divulgou, né, dos seus treinamentos neste último final de semana, e não vem sendo relacionado nas últimas partidas da primeira divisão. Como falei, a última vez que ele atuou ou ficou no banco de reservas, né, no caso sendo titular no duelo contra o Cuiabá. O Vitor Pimenta também ressaltou essa questão que o Vinícius tem apenas 6 jogos na Série A do Campeonato Brasileiro. E por que isso é tão importante? A CBF, ela permite que um jogador possa mudar de um clube para o outro dentro da mesma divisão, ou seja, da Série A para a Série A, da Série B para a Série B, com até 6 partidas, né? A partir do momento que ele faz a 7ª atuação, aí ele já fica impedido de ser registrado por uma outra equipe. Acho isso errado, acho que poderia levantar um pouquinho mais essa média, enfim, acho que nem deveria existir isso, para falar bem a verdade, porque se o time está contratando um jogador, é para ser utilizado, né? Não é um campeonato inteiro, enfim, né? Não está saindo de graça, nada disso, mas existe essa regra da CBF e poderia existir essa possibilidade mesmo do Vinícius deixar o Goiás. Para ser bem sincero, não tá fazendo falta, né? Se a gente olhar assim o rendimento dele na Série A do Brasileirão, 6 partidas, nenhum gol marcado, nenhuma assistência, os seus gols tanto no Campeonato Goiano, na Copa Verde e também na Copa Sul-Americana, onde ele até conseguiu fazer alguns bons jogos na competição internacional e também na Copa na Copa Verde. Na Série A do Brasileirão vinha passando muito mais raiva do que ajudando propriamente o Goiás. Até teve alguns bons momentos ali no jogo contra o Palmeiras, no primeiro tempo, também lá no comecinho da competição, né, no duelo contra o Corinthians, contra o Internacional fora de casa, mas é um desempenho muito abaixo. E os outros jogadores, mesmo contestáveis, como por exemplo o Alisson que vem entrando ali pelo lado esquerdo, né? Agora com as outras contratações, tem o Alano chegando, tem também o Anderson Oliveira, que não fez uma grande estreia, mas pode ser uma alternativa. O Alisson foi até um jogador mais útil do que o Vinícius, né? Em termos de número de rendimento na Série A do Brasileirão. Mas liberar ele de graça também, não acho que faça muito sentido. Vai lembrar que o Goiás ele contratou ele em definitivo, juntamente ao Bahia, um pagamento de aproximadamente R$500 mil, teve toda aquela história da sogra, né? Enfim, é algo icônico no Goiás, mas é jogador do Verdão até dezembro de 2025, tem 70% dos seus direitos econômicos, o restante fica com o Bahia que havia assinado um pré-contrato com ele, na época que ele jogava no Náutico ainda, acabou que a equipe baiana foi rebaixada, né, para a Série B, e o Vinícius foi emprestado para o Goiás e agora tem esse contrato em definitivo. É sim um jogador interessante, pode ajudar na Série A do Campeonato Brasileiro, não liberaria ele de graça. A questão é que se envolver uma grana ou uma compensação financeira razoável para o Goiás e a contratação de um outro jogador para essa posição, hoje o que tem negociações é o Washington Coroço, né, o ponta esquerda do Sporting Cristal, equatoriano também com passagens pelo Independente Del Valle. Aí sim, o Goiás trazendo mais um jogador, você tendo dentro do elenco o Alisson, o Alano, também o Anderson Oliveira, essa nova contratação que poderia ser o Washington Coroço ou outro nome, o Alisson, os garotos também da categoria de base, o Diego Gonçalves que pode fazer essa função, aí sim você começa a ter alternativas no banco de reservas e nessa possibilidade, não, o Vinícius perdendo um pouco mais de espaço. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, não tem nada de oficial a respeito disso, proposta, nada disso, apenas uma possibilidade, já que ele realizou até aqui 6 partidas na primeira divisão, para a Série B, para a Série C, não tem nenhum tipo de critério, pode deixar sua opinião, o que você pensa a respeito do Vinícius, se está fazendo falta nos últimos jogos do Goiás e até aqui não aparecendo no banco de reservas do Armando Evangelista. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever também no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás. Já falei sobre os jogadores que estão deixando o Goiás e outras possibilidades de saídas também. Vou deixar esse vídeo completo aqui na tela final. Também tem análise do jogo contra o Santos, né? Essa derrota difícil, sofrível, fora de casa por 4-3. O nosso canal de cortes do Goiás News, você encontra aqui embaixo na descrição. E o apoiador do canal, a Zapay, o link no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!